Salve, calouros, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da nossa série de aulas sobre perícia criminal. Um assunto que interessa muitas pessoas, principalmente os fãs de CSI, Bones, a galera que está acostumada a maratonar essas séries de perícia, que na verdade não tem muita congruência com a realidade da perícia criminal. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos virar amigos íntimos, porque temos aí vários dias de aula, então a gente vai passar praticamente uma semana junto. E eu espero que você, neste momento, já separe caderno e caneta, porque várias coisas que eu vou trazer aqui para vocês não vão estar no slide. Então eu costumo fazer uma aula dinâmica, né? Uma aula onde, conforme eu vou falando dos assuntos, vai surgindo coisas aqui na minha cabeça e eu vou dividindo isso com vocês ao longo do tempo, beleza? Então esse é o momento de você se isolar em algum cantinho, né? De repente, dentro do teu quarto, em algum escritório que tem aí na sua casa, já avisa as pessoas que você tem um compromisso agora com o seu futuro, com o seu estudo, para a gente poder ter um aproveitamento mais bacana possível do nosso conteúdo aqui de aula, beleza? Calouros, então vamos dar o start, né? Eu acho que todo mundo aqui tem uma ideia, nem que seja uma ideia distante do que é a perícia criminal. E o que eu posso garantir para vocês é que até o final dessa série de aulas, vocês vão entender que a perícia criminal é muito diferente do que o que vocês acham que é. Existem vários contextos que estão fora da nossa realidade, né? Principalmente das pessoas que não conhecem muito bem, apenas ouviram falar, ou têm esse contato pericial somente com séries, filmes, né? Então a gente vai juntos aqui construir não só uma imagem, né, mas um contexto pericial da realidade desse profissional compatível com a realidade mesmo do dia a dia de trabalho, beleza? Então a gente vai começar aqui, calouros, dando introdução ao que é a perícia criminal, perfeito? Você provavelmente já ouviu falar no termo forense, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de forense, né? Quem já ouviu falar de forense, põe aí nos comentários para eu poder ver. Então, esse termo, calouro, ele pode parecer meio complicado, mas não é complicado. Ele vem do latim e, basicamente, forense se refere a tudo que tem a ver com os tribunais e a justiça, tá? Como eu disse aí, das séries de TV, CSI, você tem uma ideia do que eu tô falando, tá? Só que a ciência por trás de descobrir detalhes de crimes não é uma coisa nova. Ela existe mais ou menos a partir do século XIII, tá? Então faz muito tempo, tá? Pode parecer uma coisa surpreendente, só que o primeiro livro sobre essa ciência, a ciência forense, foi escrito por um juiz chinês que ele se chamava Song Si, lá no século XIII. Ele deu o livro, né, com o seguinte nome, que era Coletânea de Casos de Injustiça Retificados. O livro, ele trazia dicas para os médicos legistas, né, vamos dizer assim, da época, e era como se fosse uma orientação para eles não cometerem erros, né, ou também não se deixar levar por corrupção, porque a corrupção existe desde que o mundo é mundo, tá? Então a gente vai abordar aqui, calouros, não muito o contexto histórico, né? Tem muita coisa aí no Google que você pode explorar. A gente vai entrar mais no contexto prático, tá? Quais são as áreas da perícia criminal? A gente tem a criminalística, a gente tem também a medicina legal. Juntos, a gente vai explorar aqui o que cada coisa é e aonde que pertence cada coisa, tá? Por exemplo, a criminalística foi um termo criado por Hans Gross, que foi um juiz austríaco, só que no Brasil, só em 1947, a gente teve um grande evento em São Paulo,
que deu origem à Associação Brasileira de Criminalística. Então, basicamente, o que é a criminalística? A criminalística, ela olha para as pistas e detalhes fora do corpo, seja da vítima ou do criminoso, mas guarda isso, sempre fora do corpo, tá? Vai olhar o ambiente, vai olhar o que aconteceu ali, né? Os vestígios de modo geral. Já a medicina legal, aqui a coisa fica um pouco mais interna, vamos dizer assim. Esse campo da medicina legal estuda as marcas e sinais dentro do corpo ou no corpo, tá? Então, só que aí já é na vítima ou no criminoso. É como se fosse, calouros, dois lados da mesma moeda, tá? Então, eles funcionam ali em sincronia. Então, nós temos a criminalística e nós temos a medicina legal. Ambos fazem o mesmo trabalho. Um focado no ambiente e o outro focado no corpo, tá? E aí a gente vai falar quem são os detetives da vida real. Então a gente tem vários, beleza? A gente tem, por exemplo, o perito laboratorial. O perito laboratorial, ele é o profissional que fica no laboratório analisando as amostras coletadas, como, por exemplo, cabelos, tecidos e outras pistas que podem estar fora do corpo. Sempre guarda isso, tá? Aí a gente tem, calouros, o médico legista. Se você já viu algum filme ou série onde um determinado perito examina um corpo, então esse é o trabalho do médico legista, tá? Ele vai olhar para as pistas que estão no corpo, dentro do corpo da vítima ou do criminoso, tá? E aí a gente tem um terceiro elemento aqui, calouros, que é o que nós chamamos de perito in loco, que esse profissional, ele sim é quase como um detetive. Ele é o cara que vai até o local do crime, ele é o cara que coleta amostras. Eu tô falando que é o cara, mas a gente tem profissionais tanto do sexo masculino e feminino, tá? É só uma força de expressão aqui, só para pautar. Na verdade, o que a gente tem hoje é um movimento de mulheres dominando esse ambiente pericial. Então, hoje em dia, assim, se popularizou muito, tá? As mulheres estão, sim, tomando conta, beleza? Então, é só uma força de expressão aqui. Então, é a pessoa, vamos colocar aqui, né? É a pessoa, em vez de falar é o cara, é a pessoa que vai, coleta amostras e tenta entender como tudo aquilo aconteceu, né? E olha para as pistas ali no ambiente. Então, é como se fosse tipo um quebra-cabeça, vamos dizer assim, tá? Então, a gente vai entender agora, calouros, como funciona os elementos e termos vinculados a essa parte pericial. Quando a gente assiste a programas de investigação na televisão, a gente vê os peritos e os policiais examinando, né, a cena do crime ali meticulosamente. Só que o que exatamente eles estão procurando, né? E o que significa todos esses termos técnicos que eles falam lá? Então a gente vai esclarecer agora. A gente tem, calouros, quando a gente fala de perícia criminal, a gente tem os agentes envolvidos, tá? Quem são os agentes envolvidos? A gente tem o agente ativo, a gente tem o agente passivo, a gente tem o agente lesivo e nós temos também o agente subjetivo, beleza? Então, tá tranquilo até aqui, né? Tá dando para ouvir, a transmissão tá belezinha. Show. Então, o que são esses agentes? O agente ativo, basicamente, é quem cometeu o ato ilícito. Professor Rodrigo, o que é ato ilícito? É aquilo que não condiz com a lei. A pessoa quebrou ali uma lei, né? Ela fez alguma coisa ruim, ela cometeu um ato ilícito, tá? Então, fez algo que não deveria, violou a lei, causou danos a alguém. Então, isso é o agente ativo.
nós temos o agente passivo. Então, o agente passivo é a vítima, é a pessoa que sofreu algum tipo de dano, algum tipo de consequência por causa do ato ilícito. Então, o passivo, ele está sofrendo por causa do agente ativo, que fez alguma coisa que prejudicou ele. Aí a gente tem, calouros, o agente lesivo. O agente lesivo, ele se refere à ferramenta ou o meio que foi usado para causar o dano, né? Por exemplo, em um crime de agressão, pode ser de repente um pedaço de madeira, uma arma, uma faca, uma chave de fenda que foi usado ali para, né, ferir a integridade física, lesar a outra pessoa, né? Então a gente considera como um agente lesivo. Então, só para a gente concatenar aqui, o agente ativo prejudica o agente passivo usando um agente lesivo. E aí, fora tudo isso, calouros, nós temos o elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? Parece complicado, mas se você pensar na sua cabeça de uma forma lógica, não tem segredo, né? A gente pensa no contexto da palavra em si, e aí fica bem claro, tá? Então, o elemento subjetivo, ele ajuda a entender se o crime foi intencional ou acidental. Olha só que legal. Então, um crime, por exemplo, doloso, é quando não há intenção de cometer. Já o culposo é quando acontece por descuido ou negligência. Vamos dar um exemplo fictício aqui? Alguém tenta me assaltar. Eu estou dentro do meu carro. E aí, de repente, alguém tenta me assaltar. No meio do desespero, eu arranco com o carro, eu acelero meu carro. E aí, de repente, tem uma pessoa passando na via, tem uma pessoa passando na rua. E eu atropelo essa pessoa. Eu atropelo. Então, eu causei um dano para essa pessoa. Né? Essa pessoa ela foi lesada. Eu fui o agente que causou a lesão naquela pessoa. Só que tem esse elemento subjetivo. Por quê? Para aquela pessoa que foi atingida, eu sou a pessoa que teve o ato intencional, né? Mas não foi, na verdade foi acidental, ela não sabe. Por isso que se fala subjetivo. O que é subjetivo? É uma coisa que faz sentido só para aquela pessoa que está naquele momento, né? Por exemplo, ele estava sob estresse. Então, tudo isso é estudado na medicina legal, perfeito? Então, o elemento subjetivo, ele ajuda a entender se o crime foi intencional ou acidental. Então, atropelei aquela pessoa, vai ser um crime doloso ou culposo? Vai ser um crime doloso. Então, é quando... Aliás, doloso não, vai ser culposo. É quando não há intenção, tá, de cometer aquele crime. Então, o doloso já é o contrário, é quando tem intenção. A pessoa estava convicta ali de atropelar outra pessoa, tá? E aí a gente tem que falar aqui, pautar algumas diferenças, calouros, que é a diferença entre vestígio, indício e evidência, tá? Vestígio é o que o perito encontra no local do crime. Professor Rodrigo, me dá um exemplo de vestígio. Por exemplo, uma marca de sapato, um fio de cabelo, uma impressão digital, um pedaço de roupa que essa pessoa estava usando. E esse vestígio pode ter ou não ter relação com o crime, tá? Aí nós temos o indício. Depois que o perito analisa um vestígio e ele confirma se esse vestígio tem relação com o crime, aí esse vestígio vai se tornar um indício. Ou seja, é uma pista mais concreta do que aconteceu, certo? Aí nós temos a evidência. A evidência é uma coisa mais forte do que o indício, né? Pode ser um objeto, pode ser uma informação ou qualquer outra coisa que tenha relação direta e clara com o crime. Para simplificar, depois de analisar um vestígio, se ele realmente se conectar com o crime, aí ele vira evidência,
tá? Então, para a gente entender melhor, pensa assim: o vestígio mostra e o indício indica. Então, indício é um termo mais usado após a fase da perícia, incluindo não só coisas materiais, mas também essas informações subjetivas, igual o exemplo que eu dei aqui do atropelamento. Então, eu estava sob estresse porque eu sofri uma tentativa de assalto. Então, tem que levar em consideração essas informações subjetivas. Então, tudo isso vai ser ligado ao trabalho do perito, tá? Então, enquanto o perito transforma vestígios em evidências, aí tem a fase de juntar essas evidências com outras informações para apontar o suspeito para a justiça. E um detalhe, guarda isso, toda evidência é um indício, mas nem todo indício é considerado evidência, tá? E aí, a gente vai desvendar agora esse universo das provas criminais. Calouros, vocês já se perguntaram em algum momento como os juízes tomam decisões em casos criminais? É uma grande responsabilidade, né? E a chave para um juiz tomar uma decisão está justamente nas provas, beleza? Mas o que é exatamente uma prova? E que tipos de provas existem? A gente precisa falar. É importante para você, futuro perito, ou concurseiro que está estudando, é importante você saber o que é considerado uma prova. Uma prova, calor, não é apenas algo que se apresenta em um tribunal. É uma demonstração da verdade em uma investigação. Se a gente for colocar isso numa linguagem mais simples, qualquer coisa que possa convencer alguém sobre um fato é considerado uma prova, tá? Seja positiva ou negativa. Então, o principal é que essa comprovação seja clara, objetiva, confiável, né? No universo jurídico, quem precisa estar convencido é o juiz, beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui de uma prova. O maridão foi jogar futebol. E aí, você ligou lá no society e descobriu que ele não estava lá. Será que ele me traiu? E aí você vai perguntar para ele: amorzinho, aonde você estava? Ah, eu fui jogar futebol, mas furou o pneu do meu carro. E aí, né, eu resolvi não ir. Você vai querer uma prova. Tá, beleza. Você tem uma foto, né? Aonde você foi? Você pagou o borracheiro? Né? Você foi levar esse pneu para arrumar? Eu quero um comprovante de pagamento da borracharia. Então, ele vai apresentar uma prova, uma demonstração da verdade na investigação, tá? Então, isso é considerado uma prova. Isso também funciona nos tribunais. Agora, quando a gente fala de prova criminal, como que funciona? A ideia de prova, ela abrange vários conceitos. Tem, para você considerar uma prova criminal, ela vai passar por várias etapas. Ela vai apresentar, ela vai passar, aliás, pela verificação, ela vai passar pelo exame, ela vai passar pela experimentação, entre outras coisas, tá? Então imagina que você quer provar que comeu um bolo. Uma foto sua comendo bolo seria uma prova. Um recibo da padaria também poderia servir, ou até mesmo uma testemunha que te viu comendo. Tudo isso é considerado como uma prova criminal, tá? Não no caso do bolo, lógico. Então, como isso tudo se relaciona com a perícia criminal? Quando a gente fala de crimes, a perícia entra em ação para descobrir e analisar essas provas, porque tem provas forjadas também. Então, os peritos, calouros, eles vão buscar evidências, eles vão analisar e depois vão apresentar no processo judicial. Beleza? Então, um dos principais métodos é o exame pericial. Ele pode acontecer tanto na fase inicial da investigação policial, quanto durante o julgamento em si.
tá? E aí, de repente, pode surgir uma outra dúvida. Professor Rodrigo, mas a gente está no Brasilzão, né? O que vale como prova no Brasil? No Brasil, a lei permite várias formas de prova, contanto que essas provas sejam obtidas de forma justa e legal. Isso significa que não são aceitas apenas as provas listadas no nosso Código de Processo Penal. Por exemplo, se você já assistiu às notícias de investigações, você já deve ter ouvido falar de filmagens de segurança, gravações telefônicas que são usadas como prova, né? Então tudo isso é válido. E aí a gente precisa, Calouros, falando agora de provas, a gente precisa classificar essas provas. Geralmente, a gente pode categorizar essas provas em três, tá? Nós temos aí a prova testemunhal, nós temos a prova documental e nós temos a prova material. Então, professor Rodrigo, o que é prova testemunhal? São os depoimentos das pessoas. Pode ser que alguém que viu o crime ou, de repente, que tem informações relevantes sobre esse crime, é uma testemunha, né? Vai prestar um depoimento, isso vai ter um peso no julgamento, tá? No trâmite ali da investigação. Prova documental são documentos que comprovam algo, como contratos, escrituras, mensagens, isso vale como documento também, vale como prova documental. Hoje em dia, a gente tem aí, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp serve muito como prova documental. Vamos dar um exemplo aqui? Eu comprei o celular do fulano de tal e ele me vendeu um celular que não funciona. Mas você assinou algum contrato? Não assinei contrato nenhum. Você tem conversa sobre essa transação? Sim, eu tenho conversa. Então, infelizmente, é válido. Tá? Essa pessoa vai ter que responder judicialmente. Então, prova documental também serve como mensagens, tá? Áudios também. E aí a gente tem as provas materiais, né? Que se enquadram como as provas físicas. Pode ser uma arma encontrada, pode ser amostras para exames em laboratório, ou até mesmo análise de uma cena de crime. Então, tudo isso se enquadra como uma prova material. Perfeito? E aí, Calouros, a gente vai desvendar o conceito de crime agora. Quando a gente ouve falar da palavra crime, imediatamente a gente pensa em atos reprováveis, né? Mas você sabe o que realmente define um crime? Vamos entender mais sobre isso. Carlos, é bom a gente lembrar, agora que a gente vai entrar nesse assunto, que a perícia, presta atenção nisso aqui que é muito importante, tá? A perícia não se restringe apenas a assuntos criminais. Existem diversas áreas da perícia, beleza? Só que algumas partes da perícia focam exclusivamente nos crimes e em como esses crimes são analisados, tá? Então, o que é considerado um crime? Nem tudo que parece errado ou imoral é tecnicamente um crime. Você sabia disso? O Código Penal do Brasil, ele estabelece regras muito claras sobre isso. De acordo com o artigo 1º, para que um ato seja considerado crime, ele precisa estar previamente definido como crime em uma lei. Isso significa que, antes de um ato, isso aqui é bom você prestar atenção, tá? Antes de um ato ser rotulado como crime, tem que existir uma lei que descreva ele e estipule uma penalidade para ele. Em outras palavras, Calouros, a gente não pode considerar algo como um crime se ele não tiver claramente descrito nas nossas leis. Por isso que o Brasil é muito famoso por ter brechas na lei. Então não dá, quando a gente fala de Código Penal, nem tudo está lá dentro, nem tudo.
Então tem muita ambiguidade, tem muita coisa furada, e é exatamente isso que os advogados fazem, né? Eles buscam o que nós chamamos de brechas na lei para tentar absolver um possível criminoso em potencial, perfeito? Ah, e aqui vai uma curiosidade linguística para você. A palavra crime vem do latim crimen, que se traduz como acusação. Isso dá uma pista, né, sobre a sua essência. É uma acusação formal sobre alguém que teria cometido um ato ilegal. Beleza? Então a gente vai entender as classificações de crimes, tá? O universo dos crimes, ele é gigante, ele é vasto. E ele tem muitas nuances, né? Então, os crimes, eles também são classificados de diferentes formas de acordo com as suas características. A gente vai entender um pouco mais sobre cada tipo aqui, tá? Então, a gente tem o crime por ação e omissão. Nós temos o crime por ação, ele trata-se de um cometimento de um ato ilícito, por exemplo, lesão corporal, onde a pessoa ativamente agride outra, prejudicando a saúde, a integridade física. Inclusive, isso está descrito lá no artigo 129 do Código Penal, tá? Já o crime por omissão, ele é um ato ilícito, só que ele é diferente. Ele é o deixar de agir. Vamos dar um exemplo aqui? Nós temos lá no artigo 135 do Código Penal que penaliza quem se omite em prestar socorro, né? Desde que possível, sem risco para si. Vamos dar um exemplo? O cara sofreu um acidente. Você acaba de ver um acidente numa rodovia acontecendo na sua frente. De repente, só tem você ali. Não dá para você sair daquela situação. Se você ficar esperando lá e não ligar, por exemplo, para pedir socorro, você pode ser penalizado, enquadrado no artigo 135 do Código Penal, porque você teve um crime de omissão, você não ligou para prestar socorro, estava todo mundo desacordado, de repente o motorista ali perdendo muito sangue, você simplesmente fica lá parado, não faz nada, né? Fica esperando alguém chegar. Então, você pode ser, você pode responder a um processo por isso, tá? E aí, falando de crime ainda, nós temos basicamente dois tipos. Nós temos o crime simples e o crime qualificado. O crime simples, calouros, eles são os crimes que a gente fala que é das formas mais básicas, né? Sem agravantes. Por exemplo, a gente tem o homicídio simples, o furto simples. Agora, o qualificado já é diferente. A lei, ela adiciona circunstâncias que agravam a natureza do crime. E aí, o que acontece com a penalidade? A penalidade fica mais severa. O crime em si, ele permanece o mesmo, mas certos detalhes tornam ele qualificado, tá? Então foi arquitetado, foi planejado, foi utilizado objetos ali de repente para não deixar a pessoa ter chance de reagir. Então tudo isso pode sim transformar um crime simples em um crime qualificado e aí a pena aumenta. Tá? A gente tem outras classificações para crime também. A gente tem o crime de mera conduta, que também se enquadra como crimes mais simples, só que muitas vezes são considerados contravenções penais. Por exemplo, portar um canivete, né, que a gente considera como uma arma branca, omitir socorro também é um exemplo. Agora, arma de fogo já não entra nessa categoria, tá, de crime de mera conduta, aí já entra em outra coisa. A gente tem o crime vago. Então, no crime vago, o sujeito prejudicado é uma coletividade sem personalidade jurídica. Por exemplo, uma família, um grupo de amigos, né? Vamos dar um exemplo prático para um crime vago? Perturbar um funeral, violar um túmulo, tudo isso se enquadra como um crime vago, tá? A gente tem também um crime hediondo. Então, no crime hediondo, são atos repulsivos que causam uma forte reação pública, né? Por exemplo, latrocínio,
extorsão seguida de morte, então se enquadra como crime hediondo. E é legal falar desses contextos para vocês, porque principalmente quem acompanha jornal aí de vocês, vê muito essas falas nos repórteres. Então eles sempre falam: nós estamos aqui fazendo a cobertura de um crime hediondo, onde aconteceu no lugar XYZ, e aí ocorre a descrição, tá? Crime préter-doloso, por exemplo. Nesse tipo de crime, o infrator tem a intenção de cometer um crime menos grave, só que ele acaba causando um dano mais sério de forma não intencional. Então, tem esse tipo de crime também. Então, cada classificação, calouros, ajuda a gente a entender as diversas maneiras como um ato pode ser considerado criminoso. E tem também esses diferentes graus de severidade. E a justiça, ela atribui uma pena para cada um deles, tá? Agora que a gente já explorou um pouco mais esse contexto criminal, a gente vai entrar especificamente no local do crime, tá? E é muito óbvio aqui o que eu vou falar, mas local de crime é basicamente o espaço onde ocorreu um ato ilícito. Esse espaço, calor, tá prestando atenção no que eu tô falando, não vai dormir, não dorme. Esse espaço não se limita apenas ao ponto exato onde o crime ocorreu. Vou falar de novo. Local de crime é o espaço onde o ato ilícito aconteceu. Só que esse espaço não se limita apenas no ponto exato onde o crime aconteceu. Ele se estende para abranger todas as áreas onde os criminosos possam ter agido antes, durante e depois do crime. Beleza? Então, para entender melhor, vamos quebrar esse conceito em pedacinhos para a gente entender juntos? Calouros, nós temos, primeiro, definição de delito. Então, vamos lá, de novo. Delito é qualquer ato que vá contra as leis de uma sociedade. Se você comete um delito, está cometendo uma infração ou um crime. Aí nós temos a divisão do local do crime. Isso é muito importante você anotar, beleza? Inclusive, eu vou até falar aqui, não posso deixar de falar isso. Se você tá com seu caderninho anotando, tá conectado aqui na aula, posta um stories lá no Instagram, marca o @ciências mortuárias que a gente vai repostar. Vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais, porque vocês estão investindo no futuro de vocês e eu fico muito contente. Então a gente consegue expandir esse trabalho e fazer mais pessoas descobrirem que estudar não precisa ser um negócio chato. Estudar pode ser uma coisa legal. Então posta lá nos stories suas anotações junto aqui com o vídeo da aula que a gente vai repostar para induzir mais pessoas a estudarem, beleza? Então dando continuidade, calouros, como que funciona a divisão do local do crime? O local do crime ele pode ser dividido em corpo de delito, é importante anotar isso, vestígios, aí a gente tem a segmentação do local. Então, vamos começar aqui pela divisão do local de crime. O que é corpo de delito? Corpo de delito é a evidência principal do crime. Por exemplo, o corpo de uma vítima de homicídio. Então, uma pessoa que foi morta. Beleza? Aí nós temos os vestígios. Vestígios são os rastros ou sinais deixados no local do crime. E esses rastros ou sinais, eles podem ajudar a entender como aquele crime aconteceu, tá? A gente tem um outro ponto aqui que a gente faz a segmentação do local do crime, calouros. Então a gente, professor Rodrigo, como assim segmentação? A gente tem alguns pontos importantes. No crime tem o local imediato, com I mesmo no começo, tá? Aí nós temos o local mediato, que não tem o I, e nós temos o local relacionado,
Local imediato é a área central do crime. É onde aconteceu o delito em si. E geralmente é onde a maioria das evidências podem ser encontradas, tá? No local mediato é a região ao redor do local imediato. Vocês percebem que vai se conectando, né? Igual uma teia de aranha, uma coisa leva a outra, que leva a outra, e tudo isso vai criando uma teia de informações, cujo objetivo é a gente cruzar essas informações para chegar no denominador comum, que é a solução do crime, tá? Então, o local mediato é a região ao redor do local do crime. Vamos dar um exemplo aqui? A pessoa foi morta, de repente, num quarto de um apartamento. Então, o quarto onde a pessoa foi executada é o local imediato. Só que todo o perímetro ao redor, então a cozinha, o banheiro, os outros quartos, a escada que leva ao elevador, tudo isso é considerado como local imediato. Perfeito? Então, embora o local imediato esteja geograficamente próximo, ele não é o local exato do crime, mas ainda pode conter evidências relacionadas ao crime, tá? E aí a gente tem o local relacionado. O local relacionado não tem uma ligação direta em termos de localização com o local do crime, mas ele pode ter vestígios ou informações que ajudam na investigação. Por exemplo, uma casa onde o criminoso planejou o crime ou um esconderijo onde ele guardou a arma usada. É considerada como local relacionado, tá? Então, entender, calouros, essas diferenças, essas distinções, é muito importante para a galera que está investigando, tá? Cada detalhe, cada vestígio, por menor que seja, pode ser uma chave para solucionar aquele crime e trazer justiça à vítima, beleza? Agora, calouros, a gente vai entender a atuação dos peritos e o exame de corpo do delito, tá? Os peritos, eles têm um papel muito importante na investigação criminal, principalmente no local do crime. A gente vai abordar aqui, de forma resumida, as suas responsabilidades e as suas ações, tá? Lembra que eu falei lá que tem o perito in loco? Ou in loco também, enfim, que são os peritos de local de crime. Então, vamos lá. Esses peritos, eles têm porte de arma, então eles têm autorização para portar armas. Por quê? Porque eles precisam assegurar a sua própria segurança no cumprimento do dever. Vai que aparece alguma coisa que represente um risco de vida quando esse cara está lá na cena do crime, tá? Ele também faz o isolamento da área. Então, se um agente policial não tiver isolado a área do crime, os peritos eles têm essa autoridade para fazer esse isolamento. Então, eles têm permissão para entrar na área isolada, para conduzir as suas investigações, inclusive em cenas de crime. Geralmente, o que acontece? A polícia militar chega e aí ela aciona a polícia civil. E aí o perito criminal é um profissional da polícia civil. Então ele chega no local do crime e aí, adeus polícia militar, né? Vamos tomar conta da bagaça aqui. Então é com a gente agora. O trabalho de vocês já está feito. Adeus, beleza? Então, lógico, né? Tô falando aqui de forma descontraída, mas são profissionais que em nível de hierarquia têm o mesmo poder ali, tá? Então eles se respeitam muito. Não tem essa de, policial civil tem uma rixa com policial militar. Isso não existe, tá? São profissionais de segurança pública que se complementam no dever aí de trazer justiça, tá? Aí, calouros, tem a parte do trabalho em dupla também. Os peritos, geralmente, eles atuam em duplas. Então, é uma medida de segurança e também de eficácia, né? Inclusive, tem uma menção sobre uma mudança na legislação referente a isso, tá? Mas não vou abordar ela agora. Então, ainda falando sobre investigação criminal no local do crime. Então, o local do crime deve ser isolado adequadamente. Para quê? Para evitar contaminação, para que não haja alteração de prova, né? Então,
Por exemplo, em um homicídio em um quarto, não basta isolar apenas o quarto, tem que ser a casa inteira, porque a casa inteira pode conter evidências, tá? Aí nós temos a preservação da cena. Então, o principal objetivo do isolamento é preservar a cena, mantendo todos os vestígios intactos para análise pericial. Por isso fica a minha dica aqui: se você estiver em um local onde ocorra um crime, não mexa em nada, não coloque sua mão em nada, não toque em nada, saia o mais rápido possível daquela cena, né? Porque você pode acabar prejudicando o trabalho da perícia. Pode acabar prejudicando, mas eu sei que não pode não ser intencional. Mas, né, acontece um crime lá, a pessoa está dentro de um bar, acontece uma briga, um cara puxa uma arma e dá um tiro na cabeça. Aí você vai lá ficar mexendo no cadáver? Não, deixa quietinho lá, aciona as autoridades e deixa a perícia desenvolver o seu trabalho. Perfeito? Calouros, nós temos também a documentação dos vestígios, tá? Então, os vestígios eles têm que ser documentados. Todos os vestígios, relacionados ou não ao crime, eles têm que ser identificados, eles têm que ser numerados, eles têm que ser fotografados. Então, a fotografia forense é essencial para documentar o estado original do local do crime. Isso é muito importante. Professor Rodrigo, por que isso é importante? Porque depois de um tempo, a cena do crime vai ser limpa, concorda? Então, pô, o cara tomou um tiro dentro de um supermercado. Tá, vai ficar isolado um tempo ali? Vai ficar isolado um tempo. Porém, o mercado precisa voltar às atividades normais. Então, tudo é fotografado para quê? Para que, caso precise voltar, entre aspas, à cena do crime, a gente tem imagens para poder ver o que mais tinha de evidência lá, perfeito? E aí a cena do crime posteriormente é limpa, perfeito? Então, ainda falando sobre o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, ele se refere à análise dos elementos materiais relacionados ao ato ilícito. Acho que está numa linguagem tranquila aqui, né? Incluindo os instrumentos usados pelo criminoso. Aí a gente tem, lá no Código Penal, foi publicado em 1941, eu tô com uma colinha aqui do lado, que eu não lembro de tudo de cabeça, então foi publicado em 1941, que tem uma expressão que era voltada ali só para o ser humano, tá? Porém, na prática atual, o corpo de delito ele pode ser evidência relacionada ao crime que possa ser examinado, tá? Então, em outras palavras, o exame de corpo de delito procura evidenciar fisicamente o ato criminoso, tornando uma parte crucial da investigação e do processo judicial que vai acontecer depois disso, tá? Agora, ainda falando de corpo de delito, a gente tem exame de corpo de delito direto. O que é direto? Basicamente, trata-se da análise direta sobre o corpo da vítima ou do acusado, visando identificar sinais físicos que comprovem a ocorrência do crime. O exame de corpo de delito ele é realizado aonde? Ele é realizado lá no Instituto Médico Legal, no famoso IML. E a gente está falando de crime, a gente está falando de cadáver, a gente está falando de homicídio. Só que o exame de corpo de delito, ele não é feito só em pessoas mortas, ele é feito em pessoas vivas também. Inclusive tem aí uma estatística dentro aqui do estado de São Paulo que fala que o IML, 70% dos atendimentos do IML são só a pessoas vivas, tá? Então 30% é relacionado a cadáver. Então, quando uma pessoa é agredida, vai lá no IML para fazer o exame de corpo de delito, né? E aí eles vão analisar todos os hematomas dessa pessoa para ver o grau de agressão que ocorreu, tá? Ver se essa pessoa tem cortes ou outras lesões. Então, o exame direto investiga essas marcas no corpo da vítima para determinar a natureza, a extensão
e a origem das lesões. Porque qualquer um pode acusar qualquer um, né? Você fala, o fulano de tal me espancou com um pedaço de pau. O profissional que vai fazer o exame de corpo de delito lá, geralmente um médico legista, ele vai fazer a análise, vai ver se aquele hematoma é compatível com o objeto que você está falando que foi utilizado. Né? Ele vai ver pela coloração do hematoma se é compatível com o tempo, porque o hematoma ele vai mudando de cor ao longo do tempo também. Isso já é relacionado à traumatologia forense. Então, na traumatologia, a gente trabalha com todas essas questões aí de machucados, vamos dizer assim. Então, aí nós temos o exame do corpo de delito indireto. Esse exame é realizado quando não é possível ou não existe mais a evidência física no corpo da vítima ou do acusado. Nesse caso, o exame é feito com base em provas indiretas, como documentos, fotografias, relatos de testemunha, entre outros, né? Ai, meu pai me agrediu. Tá, seu pai te agrediu faz quanto tempo? Ah, faz 3 anos. Então, não tem mais a marca, né? Se você está vivo. Então, aí vai ser o exame de corpo de delito indireto. Perfeito? Exemplo, em um caso de envenenamento. Se a vítima já foi sepultada e não dá para realizar um exame direto, porque ela já foi enterrada, um relatório toxicológico ou um depoimento de uma testemunha que viu a vítima ingerir uma substância suspeita pode servir como um exame indireto, tá? E, enfim, esses são os tipos de caso. Aí nós temos uma parte aqui sobre estupro. A gente vai ter que exemplificar esses casos de estupro. Por exemplo, no exame de corpo de delito direto, é fundamental para coletar evidências físicas do ato, sinais de trauma físico, né, nesse caso de estupro, então cortes, hematomas, arranhões. Nesse exame também é feita a coleta de fluidos biológicos, como sêmen, que podem ser usados para identificar o agressor por meio de análises de DNA. Tem também as evidências de drogas ou substâncias que possam ter sido usadas para incapacitar a vítima. Porque, em muitos casos, a vítima ela pode não procurar ajuda imediatamente após esse tipo de agressão. E isso dificulta muito a coleta de algumas evidências em um exame direto. Só que, mesmo passado alguns dias, ainda tem aspectos que podem ser observados e coletados, tá? O exame de corpo de delito indireto, em casos de estupro, ele pode incluir relatos de testemunhas que viram a vítima logo após o ato e podem testemunhar sobre o seu estado físico e emocional. Pode ter um registro médico de um atendimento posterior que identifique essas lesões ou infecções decorrentes do ato. Então, a pessoa foi estuprada, ficou completamente perdida e aí foi para um PA, por exemplo. Então, lá vai ser feito um atendimento médico. Aí só depois ela descobre que tinha que ir no IML. Então, tudo que aconteceu lá vai ser servido como vai servir, aliás, como um exame indireto, tá? Comunicações ou mensagens que indiquem a confissão do agressor ou mostrem a sua intenção também servem. Então, para vítimas de estupro, é de extrema importância procurar ajuda médica e policial quanto antes para garantir a coleta adequada de evidências e para receber o suporte e os cuidados necessários, tá? Calouros, agora nós vamos falar sobre a entrada no local do crime e os procedimentos iniciais, tá? Quando um crime acontece, é vital, é importante, é fundamental para a investigação que o local seja tratado com extremo cuidado. Todo local está saturado de evidências e essas evidências vão ser vitais para a resolução do caso, tá? Então vamos entender um pouco sobre isso.
A gente tem aqui o primeiro ponto, que é a verificação da ocorrência no local do crime. Como eu disse, geralmente o primeiro a chegar no local é o policial. E esse policial, ele vai confirmar se a ocorrência comunicada é real. Então ele vai se dirigir até o corpo de delito, que é a principal evidência ou foco do crime, tá? Segundo ponto, nós temos a trajetória de acesso. O acesso ao corpo de delito pode ser feito pelo ponto mais próximo, seguindo uma linha reta. Isso é crucial para evitar a contaminação de possíveis evidências pelo caminho, tá? Terceiro ponto, retorno e comunicação. Uma vez confirmada a ocorrência, o policial ele deve voltar pelo mesmo caminho que ele utilizou para chegar até o corpo de delito e informar a autoridade competente sobre o que aconteceu, tá? Aí a gente tem o quarto ponto que a gente chama de exceções. Tem exceções que às vezes exigem ações imediatas. Por exemplo, chega no local do crime, tem uma vítima, precisa prestar socorro à vítima. Né? Lembra que eu falei que pode ser crime de negligência? Tá vendo a vítima ali, não vai socorrer? Isso pode dar um problema jurídico, mesmo para uma autoridade policial, beleza? Então, também tem que confirmar a ocorrência, né? O que é confirmar a ocorrência? Ah, eu ouvi barulhos de disparo dentro daquela casa. Chega lá, a casa está trancada. Vai ter que forçar a abertura de porta, vai ter que tentar abrir janela para entrar no local. Tem outro ponto também, que é prevenir um dano ainda maior, né? Como em casos de acidente de trânsito, a gente tem uma lei só para isso, que é a lei 5.970 de 1973, na minha colinha aqui, tá? E aí a gente ainda falando sobre isolamento e preservação do local, o policial, ele tem que garantir que o local do crime vai ser isolado, tá? Para evitar essas alterações das evidências. E ao chegar no local do crime, a autoridade policial, ela tem várias responsabilidades. Ela precisa manter aquele local fechado até os peritos chegarem. Não é, realmente aconteceu um crime aqui, vamos ligar lá para a perícia e deixa o local aí, né? Quando os peritos chegar, né, eles se viram. Não, não é assim, eles têm que aguardar, beleza? Eles também precisam apreender objetos relacionados ao crime, mas somente após a liberação dos peritos criminais. Perfeito? Agora, falando do perito criminal ou da perita criminal, antes de iniciar a sua análise, esse perito faz o quê? Ele faz um levantamento fotográfico, então ele inicia aquela fase que eu falei para você, Calouro, da coleta de imagens, assim que ele chega no local do crime. Então ele vai capturando essas imagens amplas da cena. Essa etapa, ela é contínua e ela se estende durante toda a análise, e aí isso garante com que todas as evidências sejam devidamente registradas. O profissional da perícia também faz um croquis, não é um crocs, não é o sapato crocs que você utiliza, é um croquis. Galera da engenharia, galera da arquitetura e urbanismo, tá mais vinculada, né, com esse termo croquis. Um croquis nada mais é do que um desenho esquemático, vamos dizer assim, da cena do crime, né? Então esse croquis vai mostrar a posição das evidências. É como se fosse um engenheiro, quando ele vai construir uma casa, ou o arquiteto, quando vai fazer uma reforma numa casa, ele não tem o desenho 3D lá que ele te mostra, ó, a reforma da tua casa vai ficar assim. Pois é, aquilo nada mais é do que um croquis, beleza? Então, esse croquis da perícia vai servir como uma referência para investigações futuras, tá? E vai fazer o manejo, o perito vai fazer o manejo do local do crime para manter a integridade da investigação, para garantir que as evidências coletadas vão ser usadas de maneira eficaz nos processos judiciais e tudo mais, beleza? Calouros, último ponto que nós temos aqui é uma paradinha chamada cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Ela é uma das coisas mais importantes
da investigação forense e da perícia criminal. Por quê? Porque ela representa o processo detalhado de documentação que registra a sequência de controle, vai registrar a transferência, vai registrar a manipulação, a análise das evidências físicas relacionadas a um ato ou ao delito, tá? Então, garantir a integridade da cadeia de custódia vai assegurar que as evidências coletadas no local do crime não sejam contaminadas. Então, quais são as fases da cadeia de custódia? A gente tem várias fases aqui, mas eu vou só resumir, tá? Primeira fase da cadeia de custódia, registro completo. Pega o caderno e, quer um conselho? Anota isso que eu vou te falar. Anota porque pode ser tema de concurso também, tá? Então, o que é o registro completo? A cadeia de custódia começa com o registro completo de como, quando e por quem a evidência foi coletada no local do crime. Esse registro garante a transparência e a responsabilização desde o início. Então, tal vestígio foi coletado pelo perito Rodrigo Fortes. Tal vestígio foi coletado pela Maria Clara, perita Maria Clara. Então fica registrado, beleza? Também faz parte da cadeia de custódia a embalagem adequada. Então, evidências podem ser muita coisa, né? Pode ser biológica, pode ser uma evidência química, pode ser uma evidência física. Então, tudo isso deve ser devidamente embalado para evitar contaminação, deterioração ou perda. A forma como são embaladas essas evidências pode variar dependendo da natureza da evidência. É um pedaço de pele, vai ser uma embalagem específica. É um objeto de metal, vai ser outra. É um objeto de madeira. Então, tem as embalagens adequadas, tá? Então, fez a embalagem, tem outro processo que se chama rotulagem, tá? Cada embalagem de evidência deve ser rotulada. Então tem que ter lá a anotação. E nessa anotação tem que ter informações pertinentes, como a data, a hora, o local da coleta, o nome do coletor, a descrição da evidência. Então faz parte da cadeia de custódia também. Tem a transferência controlada. Então, sempre que a evidência for transferida, seja para um outro investigador, laboratório, vai mandar lá para uma unidade de armazenamento. Essa transferência deve ser documentada. Transferiu, tem que ser documentado. Então, o registro vai incluir detalhes também de quem entregou, quem recebeu aquela evidência, quando aconteceu isso e o porquê, tá? Nós temos também a fase de armazenamento seguro. O próprio nome já explica, né? As evidências elas vão ser armazenadas em locais seguros, longe de fatores que possam comprometer sua integridade. Coletou uma evidência que é sensível à luz. Não vai ficar no local exposto com luz, vai ficar no local adequado para a sua preservação. Perfeito? Até porque quando a gente fala de materiais biológicos, como um pedaço de pele, né, um material ali, vai estar passivo a uma decomposição, tá? Então, precisa estar no local correto. Aí vem o sexto ponto, que é o acesso limitado. O acesso às evidências deve ser estritamente controlado. Apenas pessoas autorizadas devem ter permissão para acessar e manipular essas evidências. E isso deve ser registrado, tá? Sétimo ponto, documentação de análise. Se a evidência for submetida a qualquer tipo de análise, vamos fazer um teste laboratorial com essa evidência. Os resultados e detalhes do teste, eles vão ser documentados, tá? Vai estar cada pedacinho do que aconteceu ali. Oitavo ponto, utilização em julgamento. Se a evidência for usada em um processo judicial,
A sua cadeia de custódia precisa estar intacta para garantir a sua admissibilidade. Então, o juiz, para que o juiz considere aquilo como uma prova plausível, tá? Qualquer quebra na cadeia de custódia pode resultar na evidência sendo considerada inadmissível. O juiz pode muito bem falar: opa, teve uma quebra na cadeia de custódia aqui, não serve mais, tá? E vem o destino final. Após a conclusão do caso, a evidência pode ser devolvida, destruída ou retida, dependendo das circunstâncias e regulamentos locais, tá? Então, a cadeia de custódia não é apenas uma série de etapas burocráticas, ela é a espinha dorsal que garante a integridade e a confiabilidade das evidências em todo o sistema de justiça criminal. Uma cadeia de custódia bem gerida, calouros, proporciona confiança no processo legal e garante que os direitos das vítimas e dos acusados sejam respeitados. Beleza? Calouros, nós chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, feito muitas anotações, e nós temos um compromisso para a nossa segunda aula da nossa maratona de perícia criminal. É isso aí, conto com vocês. Não esquece de postar os stories lá no Instagram que a gente vai repostar. Forte abraço e até lá!